O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens de 5 a 7, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nestes itens, Kardec explica o sentido que se deve dar às palavras de Jesus no episódio narrado nos Evangelhos, em que ele deixa de atender os chamados de sua mãe e de seus irmãos para continuar junto à multidão que o havia seguido, dizendo que sua família era composta por aqueles que faziam a vontade de Deus. Pode parecer a princípio que Jesus estivesse renegando sua família de sangue, mas, ainda que seus irmãos não tivessem evolução espiritual para entender a sua missão, essa não seria uma atitude compatível com o comportamento que Jesus sempre evidenciou. Por isso, é necessário que entendamos essas palavras sob um prisma diferente. Mas antes disso, não devemos estranhar que Jesus tenha tido em sua família carnal espíritos menos evoluídos. Na questão 207 de O Livro dos Espíritos, fica esclarecido que os pais transmitem semelhança física aos filhos, mas não necessariamente uma semelhança moral, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E a pergunta seguinte esclarece que as semelhanças morais que possam existir entre os membros de uma família decorrem do fato de os espíritos se agruparem por simpatia, pela identidade de propósitos e de interesses. Assim, é comum termos em todas as famílias tanto espíritos afins, como também espíritos que, por assim dizer, destoam dos outros. E neste caso, ou são eles desafetos do passado, que encarnam juntos para que se reconciliem, ou são espíritos menos evoluídos, aos quais seja dada uma oportunidade de encarnar junto a espíritos mais adiantados para que estes lhes sirvam de modelo. Então, não é de se estranhar que isso tenha ocorrido também na família de Jesus, visto que ele se revestiu de um corpo de carne e sujeitou-se a todas as leis da matéria, justamente para nos mostrar que podemos vencer todas as dificuldades e suplantar todos os obstáculos da vida, assim como ele fez. Mas o maior ensinamento que se pode tirar dessas palavras de Jesus é que realmente ele considerava toda a humanidade como sua família. Espírito puro, Jesus tem o mesmo amor por cada um de nós. Ele não faz nenhum tipo de distinção quanto a nenhum de seus irmãos menores, mas certamente ele valoriza aqueles que já se esforçam por seguir seus ensinamentos. Ou seja, não é que ele prefira alguém ou que seja mais próximo de uns do que dos outros, mas são aqueles que procuram a sua transformação íntima que se aproximam dele. E são estes os que são considerados como os que fazem a vontade do Pai. É mais uma vez a demonstração da ação da lei de afinidade, que aproxima pela sintonia, pela vibração, aqueles que cultivam os mesmos interesses, que buscam as mesmas coisas e que por isso podem ser considerados de uma mesma família, mesmo que nenhum vínculo sanguíneo tenham, pois, como sabemos, os vínculos materiais se desfazem com o corpo. E somente persistem os vínculos espirituais, que se prolongam além da matéria e continuam no plano do espírito e permanecem e se alargam por toda a eternidade, porque nosso destino é o amor. E vamos a uma mensagem que está no livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Seres amados. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. 1 de João 2,10. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles humanos matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios.
todos somos viajores do universo com um encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. Em face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. E vamos elevar nossos pensamentos numa prece. Mestre Jesus, afirmaste que são sua mãe e seus irmãos todos aqueles que fazem a vontade do Pai, porque, pela lei de afinidade, nos aproximamos e encontramos prazer em estar com aqueles que nos são semelhantes em gostos, ideias, intenções, tanto na vida material quanto no plano espiritual. Assim, podemos guardar mais afinidade com amigos e conhecidos do que com nossos próprios familiares, com os quais, por vezes, somos excessivamente rigorosos ou enfrentamos conflitos de ideias e outros embates que podem nos levar ao afastamento deles sob o equivocado argumento de que nós não os escolhemos. Mestre, bendita seja a doutrina espírita que veio relembrar seus ensinamentos e nos mostrar que, ainda que não guardemos afinidades com todos os nossos familiares, são eles os espíritos com os quais temos as maiores obrigações e devemos nos esforçar por aceitá-los com suas peculiaridades, com suas virtudes e limitações, ainda que não haja reciprocidade da parte deles, dando o primeiro passo para nos aproximarmos deles, atingindo assim o propósito desta encarnação, que é, em última análise, a pacificação dos conflitos e a consolidação dos laços de amor entre todos os homens, começando por aqueles que nos são mais próximos. E que assim seja.